Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu sempre trago histórias muito especiais aqui para você. E quero sempre compartilhar essas histórias com o meu público. Aliás, vocês trazem também muitas histórias, fazem comentários. Eu quero agradecer o carinho nos comentários aqui no YouTube, no meu Instagram. Muito obrigada, porque isso me surpreende. E até na rua. Um dia desses eu estava num congresso e a pessoa veio falar comigo, não a conheço, sobre a importância das minhas falas, de compartilhar a minha religião, a minha fé. E eu achei muito interessante isso. Às vezes a gente nem sabe que a gente está plantando sementinhas, né, nas pessoas, né, Rafael? Então, eu agradeço muito, falo muito obrigada para você. Bom, você já ouviu falar sobre Fazenda da Esperança? Uma das maiores obras de acolhimento e recuperação de dependentes químicos da América Latina. E você sabia que ela nasceu aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Guaratinguetá? E a gente vai conhecer a história da Fazenda da Esperança e também vamos conhecer a história de um voluntário que ele se recuperou. Ele saiu das cinzas, ele foi no lixo, perdeu tudo que ele tinha, até a dignidade. E ele vai contar essa história para a gente hoje, como ele recuperou a dignidade, um trabalho, e ele hoje é voluntário e vice-presidente da Fazenda da Esperança do município de Serra, aqui no Espírito Santo. Eu estou recebendo o Rafael José da Silva. Rafael, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Já quero deixar também o convite a vocês para conhecerem a Fazenda da Esperança. Ela é aberta para visitantes, assim, para as pessoas irem lá, conhecerem? É um espaço de acolhimento aberto a todas as pessoas que querem conhecer e que querem se envolver também, fazer parte, né? Nós chamamos Ser Família da Esperança. Olha, e uma coisa curiosa, porque eu já fiz uma entrevista aqui com os coordenadores da Pastoral de Rua da Paróquia Santa Rita e eles trouxeram o seu João. Aliás, quem está me assistindo pode voltar aí e procurar esse vídeo que tem a entrevista. E algo me chamou a atenção nessa entrevista com o seu João. Ele falou assim, a porta fica aberta. Eu posso sair a hora que eu quiser. Um dia eu prometi que eu ia sair, mas eu não saí. Eu fiquei lá até me recuperar. Não é um lugar fechado, enclausurado, não. Pelo contrário, né? Esse é o diferencial da Fazenda da Esperança. A Fazenda acolhe dependentes químicos, pessoas que vêm de situação de rua, dentre tantos vícios. Idosos abandonados? Também. Então, a Fazenda ela tem o diferencial que lá não pode ser eu vou ficar porque a minha esposa quer, porque a minha mãe quer. Ou porque eu estou preso. Ou porque eu estou preso. Lá, de fato, as porteiras estão sempre abertas. Para dizer assim, você fica até o momento em que você achar que deve. Até o momento em que você achar que está bem, que está pronto para poder sair e continuar. Eu quero mostrar já uma foto que eu acho que vai chocar você e imaginar que o Rafael chegou assim, olha. Ele chegou dessa forma, neste estado, quase morrendo. Com leptospirose, é isso? Magro, totalmente sem saúde. E você foi por vontade própria. Isso aí. Eu conheci a Fazenda da Esperança no ano de 2013. Quando a minha mãe me apresentou e eu havia pedido ajuda para ela, ela falou, então vou te mandar para a Fazenda da Esperança. E eu fui, mas nesse período... Você tinha que idade? Eu tinha... Nossa, 2013. Faz as contas aí. Você é jovem. Acho que eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, né? Então, também. Então, quando eu fui nesse período, eu não tinha ainda tomado a decisão realmente... Eu nem digo de mudar de vida, mas de se converter mesmo. A conversão, né? Uma verdadeira mudança. E fiquei apenas 4 meses e desisti do tratamento. Saí, voltei para a minha cidade, voltei para minha casa e dei continuidade ao ritmo de vida que eu já tinha, né? Que eu estava levando. Droga. Isso tudo em São Paulo? Isso tudo em São Paulo. Você é de Osasco, né? Eu sou de Osasco, isso aí. Agora, eu vou voltar um pouquinho mais na sua história. Com quantos anos você provou, foi o quê? Primeiro, maconha, bebida alcoólica? Tudo começa na adolescência, né? Então eu comecei com cigarro na adolescência e depois do cigarro veio
a maconha, depois a bebida alcoólica. E a gente vai evoluindo nesse caminho do mal, né? E o que você acha que te levou a isso? Como era a sua família? A minha família sempre foi de igreja, uma família de trabalho. Eu acredito mais por influências de amizades, né? Pelo menos a minha história. Você vinha ali normal, um adolescente, uma criança, um adolescente numa família, esporte, num lar, sim. tudo. Mas aí determinados amigos o convidaram para provar o cigarro. Foram provar o cigarro e depois a maconha. Então, para que a gente se sinta pertencente àquele grupo, né? Então, a gente vai fazendo as mesmas práticas que o nosso grupo de pertença faz. Primeiro a maconha, depois o cigarro. E a gente acaba se envolvendo, né? Quando vai ver... Quer ser aceito por aquele grupo. Exatamente. Ser aceito, não ser o careta da turma, né? Não ser o que não curte, o que não participa, o que não se envolve. Então, hoje eu consigo ver que tudo começou nesse sentido. Sua mãe percebia? A minha mãe, quando começou a perceber sobre o cigarro, então aí começou os conflitos dentro de casa, né? E minha mãe não aceitava, o meu pai não aceitava, então tinha sempre um conflito. E começa também a esconder, né, as mentiras, né, as enganações. E como é que você tinha dinheiro para poder comprar isso? Quando eu iniciei, então assim, na questão do cigarro, tinha aqueles adolescentes que já eram mais liberados pelos pais, né? Então eles sempre tinham. Então ia tendo ali a partilha, né? Um ia partilhando com o outro. Até que a gente não percebe que depois passa a não ser mais brincadeira, né? Por enquanto a gente fuma só na escola ou só quando está com os amigos e depois vai começando a sentir falta do cigarro. Nos momentos de família, no momento que está em casa, a gente começa a se retirar do ciclo familiar, né? Eu sou mãe, né? E tenho filhos ainda, né, que estão entrando na adolescência, mas outras mães estão me assistindo agora também. O que a gente deve observar? Porque eu vou continuar a sua história, mas o que a gente deve observar com sinais nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, que eles estão fazendo coisa errada, que estão consumindo? Porque a mãe conhece, sim, mas assim, dando um alerta ainda maior. O adolescente, quando ele começa com as drogas, com o cigarro, geralmente ele deixa de partilhar dentro de casa, né? Ele encontra aquele grupo que ele é ouvido, que ele é aceito, né? Aquele grupo que leva ele para os lugares de, entre aspas, de diversão. Então ele não quer mais compartilhar nada em casa, assim, almoçar, festas, encontros, nada. Tudo ele prefere com o grupo e sempre com o mesmo grupo, com aqueles amigos, né? Então a família começa se a família se atentar, é quando o adolescente começa a silenciar, a se trancar, né? Então a família nesse momento abraça, acolhe, né? Tenta entender, tenta levar para outros ambientes, para outros locais. E ele vai se sentir seguro, né, para dizer assim, olha, está acontecendo isso comigo, né? Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Se o adolescente sentir que não é a mãe, que não é o pai, mas que além disso é um amigo, ele vai se abrir assim como ele se abre lá na roda de colegas, né? É porque a mãe, né, e o pai, a primeira coisa que tem é cobrar, é proibir, né, e aí punir. Exatamente. Então o medo da punição faz com que ele se recolha. O medo da punição, do castigo, né? Ele já não vai falar porque ele fala, nossa, minha mãe vai me matar. Né? Se eu souber, minha mãe vai me bater. Então, ele já sente... Você não tinha medo da sua mãe, do seu pai? Então, quando eu iniciei, eu sempre tive medo do meu pai, mas no medo de respeito, né? Porque o meu pai falava, não pode, eu entendia que meu pai sempre foi um homem muito correto. E quando ele falava que não pode, eu sabia que era a coisa errada. E como eu estava fazendo a coisa errada, eu comecei a esconder. Primeiro, eu não queria decepcionar o meu pai. E depois, certamente, ele iria me castigar. Ele iria me bater e tal. Então, assim, fica aquele mix de sentimento. Não falo para não decepcioná-lo, mas se eu falar, ele me bate. Né? Então, se hoje eu também sou pai de adolescente,
né? Tem a minha menina, que é filha da minha esposa, né? Que eu acolho também como filha, então eu tento, de uma forma muito amorosa, trazer esse acolhimento. Mas a sua esposa você conheceu depois do seu... Aqui. Aqui em Vitória. Aqui no estado, né? Aqui no estado. Porque antes, quando você foi internado, quando você ficou na fazenda, você só tinha seus pais. Você não era casado. Quando eu fui para a Fazenda da Esperança, eu já fui a minha ex-esposa e o meu filho, que tinha 2 anos na época. Ah, foram vocês 3. Fomos Eles nós acolhem 3. a família. A Fazenda da Esperança acolhe a família. A Fazenda da Esperança... Mas só você precisava de tratamento? Não, a minha esposa também fazia parte do vício junto comigo. Também. Isso, a gente usava drogas dentro de casa. Então, E ela usou durante a gravidez? Todinha. Usou durante a gravidez. E, pela misericórdia de Deus, né, nosso filho nasceu perfeito. Nasceu muito bem, muito inteligente. E você hoje, consumiu de tudo? De tudo. Crack? Maconha, cocaína, crack, álcool, cigarro, foram mais de 20 anos usando. Né? Nossa. Quando eu fui para a Fazenda da Esperança, pela primeira vez, que eu fui com a família, né? Depois de 4 meses eu não tinha entendido ainda, não tinha aceito, né? A recuperação. Então eu saí e deixei lá a minha esposa e meu filho e fui embora. Voltou para a rua. Isso. Eles continuaram na fazenda, né? E eu voltei depois de 2 anos. E a sua ex-esposa conseguiu se recuperar? Conseguiu, ela ficou como voluntária na Fazenda da Esperança durante um tempo. Depois ela saiu, né? E eu fiz o meu processo em 2016 e depois que terminei o processo de recuperação, decidi permanecer. Ali eu já tinha entendido que eu precisava mudar de vida e que foi me apresentado uma vida que eu me interessei. Eu falei, eu quero isso. O testemunho daqueles que passaram pelo processo da Fazenda, pelo processo de recuperação, na Fazenda da Esperança, motivou-me a querer experimentar, né? Eu olhava para os meus padrinhos, a gente chama, né, os voluntários de padrinhos, e falava, eu quero isso para mim. Eu quero... Essa vida aí eu quero experimentar. Então eu fui tendo esses padrinhos, esses responsáveis como referência, né? E tentando copiá-los, né? Imitá-los. Eu tenho alguns amigos padres também, que foi muito importante nessa caminhada. E eu olhava e falava, eu quero, né? Eu vou fazer. Eu me lembro uma frase que eu usei muito na Fazenda da Esperança, que eu disse assim, tudo o que vocês disserem eu vou fazer. Tudo o que vocês disserem para mim fazer, eu vou fazer. Porque eu entendi que a Fazenda da Esperança só queria o nosso bem. Só quer, né? Que a gente mude. Saia daquela vida de morte e venha para uma vida onde é uma vida de família, né? Coloca-se entre aspas, uma vida normal, né? Quando você chegou daquele jeito, né, na fazenda, eles fazem vários exames, né? Eles separam, né, homens e mulheres, né, no local. E aí eles diagnosticaram que você tinha leptospirose. Aí você foi para o hospital? Sim. Quando eu cheguei na Fazenda da Esperança, existem fazendas de homens e fazendas de mulheres. Ah, não é na mesma fazenda, não, né? Não é a mesma unidade. Ah, tá. Fazendas diferentes. Quando eu cheguei na Fazenda da Esperança, aí perceberam-se que eu estava doente. Me levaram no médico e foi diagnosticado com leptospirose, né? E ali eu fiquei internado, fiquei na UTI. Eu já estava com os rins parados, né? Eu estava com pouca chance de vida. Mas ali, pela misericórdia de Deus, eu comecei a reagir. Aí eu vi o médico dando o diagnóstico para minha irmã. Foi até nessa foto que a minha irmã tirou. Eu tive a impressão ali da foto que ela disse assim, deixa eu tirar a tua última foto, né? Isso foi muito forte naquele momento. E eu me lembro que eu fiz uma oração muito profunda, né? E a partir dali eu comecei a ir melhorando. Eu fiquei acho que uns 10 dias na UTI. Depois eu fui melhorando. Quando eu saí, falei, eu quero voltar para a fazenda, é lá que eu vou ficar. E eu voltei para a fazenda, fiz todo o meu processo. E depois que concluí, eu falei, não vou mais embora, né? Eu quero viver isso. E esse tempo aqui. de quando você entrou até a sua conclusão foi quanto tempo? 12 meses.
processo de recuperação na Fazenda da Esperança, ele é 12 meses. Para que a gente viva todo o ciclo anual de forma sóbrio, né? Entendi. De forma... a gente chama em família. Uhum. Eu falo para os acolhidos hoje na Fazenda de Serra, quando eu vou lá, né, a importância desses 12 meses. Tem datas no ano que ficam mais fortes para a gente, né? Carnaval, Ano Novo, né? E essas datas, ela remete a gente aquilo que a gente já vem fazendo, né? Então a gente quer repetir. Eu falo para os meninos, agora não vamos mais repetir. Vamos viver 12 meses aqui experimentando esse novo. Para que o ano que vem a gente queira repetir exatamente o que a gente está vivendo hoje aqui, na Fazenda da Esperança. Ah, eu não vou vir para a Fazenda. Tudo bem. Mas a gente pode ser Fazenda lá na nossa casa. Né? A gente pode ser a Fazenda da Esperança na nossa família, na nossa comunidade. E a sua mãe conseguiu ver você? Ela está viva? Ah, tá. Tá. E como foi quando ela A minha mãe, encontrou com o filho dela? A minha mãe, hoje ela tem paz. Né? Hoje ela tem paz. Hoje ela consegue dormir mais tranquila. Quando eu fui para a Fazenda Esperança, a primeira visita só é depois de 3 meses. Então, esses primeiros 90 dias, o acolhido não recebe visitas. É um tempo retirado para ele poder se encontrar, para ele se recolocar. São os 90 dias mais difíceis? São os 90 dias cruciais. Né? É a partir dali que ele toma a decisão de querer ou não fazer o tratamento. Então, nesses 90 dias, ele vai no profundo dele mesmo, né? O que eu estou fazendo, o que estava acontecendo comigo, né? Era isso que eu queria para minha vida. E a partir dali ele já vai tendo palestras, vai escutando o testemunho daqueles que passaram pelo processo. Mas como é que foi quando ela te visitou? Quando ela me viu na primeira visita, ela ficou muito feliz. Vai sempre a família toda, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai. Você só tem uma irmã? Tenho só uma irmã. Não, tenho uma irmã e um irmão. Ah, tá. Tenho uma irmã e um irmão. E foram a família toda na primeira visita e ficaram muito felizes, né? A minha mãe, ela tomou coragem de olhar essa foto esses tempos agora. É mesmo? Ela nunca olhou, né? Porque é uma foto que remete muita dor, né? Muito sofrimento. Então a minha mãe nunca quis olhar. Esses tempos que ela, como a foto faz parte da minha história, né? Então assim, eu tenho um orgulho quando eu olho para ela e falo assim, é isso que eu não quero mais. Então a minha família sempre me deu apoio para essa mudança. Até quando eu decidi permanecer, né? Para alguns é um grande escândalo. Pô, você já terminou o seu processo, vai ficar fazendo o que aí? Ah, né? As pessoas... Causa estranheza nas pessoas? Para alguns causa, porque assim, é um trabalho voluntário, né? Então, quando a gente diz assim, trabalho, se eu estou indo trabalhar, as pessoas já... Então, você vai receber, né? Você vai ganhar quanto? Né? Você vai comprar o quê? Você vai fazer o quê com o seu ganho? Não, a Fazenda Esperança lá, o trabalho é voluntário, né? Eu vou morar lá, eu vou trabalhar lá, eu vou ajudar as pessoas que estão lá. E ninguém melhor do que quem já passou por essa dor para falar para o outro, né? Exatamente. Por isso, o tratamento na Fazenda da Esperança, para aqueles que aderem, dá tão certo. Porque aquele que está cuidando dele, ele tem propriedade em dizer, não, vai passar, olha, é assim mesmo, suporta, estou contigo. Né? Então, a gente consegue ir entendendo o outro com poucas palavras que ele consegue falar, dizer, né? Eu falo para os meninos na Fazenda assim, de longe eu percebo, né? De longe eu percebo se tem um menino que não está bem. Quando eu olho assim, eu vejo e falo, olha, tá legal, o que está acontecendo? Né? O trabalho na Fazenda da Esperança, essa escuta, essa orientação, tanto dos próprios voluntários como da igreja, dos padres, né? É essencial. Hoje a Igreja Católica é quem é o ponto forte, é o ponto de fé da Fazenda da Esperança. Isso. A Fazenda da Esperança, ela é católica. Né? Ela foi fundada por um padre, Frei Hans, que em 83 fundou a Fazenda da Esperança lá em Guaratinguetá. Então ela tem o carisma franciscano, pelo próprio padre que é franciscano, e a Igreja Católica que faz esse acompanhamento da parte espiritual. Então, a gente tem missa na Fazenda todos os dias.
Que bênção. Todos os dias tem a missa na fazenda, a gente reza o terço, a gente participa da liturgia católica. Mas e quem não é católica, pode ir para a fazenda? Pode. Né? Nós somos católicos, mas a gente recebe todas as pessoas, né, que queiram vir fazer o seu processo lá, né, participar conosco dessa transformação de vida. E acho que até a Vanessa estava me contando que o Frei Hans encontrou o Papa Bento XVI, foi isso? Ele teve um encontro com o Papa. Quando o Papa veio aqui, foi isso? O Papa veio à Fazenda da Esperança em 2007, né? Olha. Esteve na nossa fazenda lá em Guaratinguetá, ouviu a experiência dos jovens e entendeu que o trabalho da Fazenda da Esperança, ele é, vou dizer assim, para o nosso país hoje, um trabalho fundamental, né, a nível nacional, olhando as histórias, olhando a situação social do país. O trabalho que a Fazenda da Esperança faz é um trabalho essencial, né? E o Papa entendeu isso, assim, e disse: estamos com vocês, né? Acolhemos a Fazenda da Esperança. E a partir dessa vinda do Papa, que foi em 2007, a gente tinha ali em torno de 30 fazendas no país. Então explodiu, né? Hoje são quantas? Hoje são 182 fazendas. Mas no país? No país tem 120, mais ou menos. E fora do Brasil? 62. Uau! Espalhada em todos os continentes. Estamos aí em torno de 29 países. A Fazenda da Esperança cresce e a Igreja Católica, né, acolhe e faz questão que a gente esteja. Né, a gente vê as dioceses, os bispos fazem questão. Queremos uma Fazenda da Esperança aqui. Né, e outro bispo do outro lado, queremos uma fazenda aqui. E eles vão doando os espaços, doando a terra. Os voluntários se unem para fazer a construção, para fazer toda a parte de estrutura da fazenda, para que então nasça uma nova comunidade de acolhimento. E aí, para a pessoa entrar no tratamento, ela precisa pagar para poder fazer esse tratamento? Não, ele é totalmente gratuito. O tratamento é totalmente gratuito. Porém, a Fazenda da Esperança, ela não é mantida pelo governo, não é mantida pelo Estado, pelo município, né? Então, a Fazenda da Esperança, ela precisa da ajuda dos familiares, dos apoiadores, né, dos empresários. Então, os familiares podem contribuir com algo, quer dizer, não tem ali... Existe uma cesta de produtos. Ah, tá. Né? Então, assim, a Fazenda da Esperança fala assim, você não tem o pagamento, mas nós temos aqui uma cesta de produtos que seria importante que a família levasse essa cesta, fizesse a revenda desses produtos e pudesse ajudar a nossa instituição. E assim as famílias vão pegando essa cesta, fazendo a divulgação, a revenda desses produtos, e o valor dessa revenda é devolvido para a unidade para custear as despesas. Provavelmente porque não possa entrar nada de fora, né? Nenhum produto, assim, vem shampoo, assim, coisas de fora que essa família possa trazer, porque pode até mandar... A família dá esse suporte uma bebida, ao acolhido. alguma coisa, né? Sim, a família dá esse suporte ao acolhido. Leva roupa, leva os produtos de higiene. Tudo isso a gente acompanha. Né? Hoje o coordenador lá, o Luciano, né, com a equipe de padrinhos que ele tem, eles acompanham, olham tudo Porque isso. pode acontecer dessa família acabar cedendo a esse paciente e acabar oferecendo que ele não pode fazer Existem uso. alguns casos que a família, a gente entende que ela está tão doente quanto aquele que está em tratamento. Então, acontece de algumas vezes ele fazer uma chantagem emocional com a esposa, com a mãe. Se você não me trouxer, eu vou embora. Né? Se você não me dá isso, eu vou embora. E a família acaba cedendo essa chantagem. Mas nós, como Fazenda Esperança, como instituição, estamos sempre orientando as famílias. Não estamos para vigiar, para policiar, mas entendemos... vamos fazendo as famílias entenderem de que nós precisamos da família para ajudar eles. Com certeza. Né? Então, junta-se a Fazenda da Esperança e a família daquele que está lá. É um trabalho em parceria, né? É um trabalho em parceria, exatamente. E como que é isso, assim? Você entra
né? Você, no caso, ficou 10 dias no hospital, depois foi para a fazenda. Mas como é que é esse processo? A cada mês ele tem uma meta a cumprir, ele tem que... faz uso de medicamento, não faz? Como é que é esse trabalho? Porque tem abstinência, deve ter algo... Deve doer fisicamente, né? Sim. Existem alguns casos de acolites que tomam medicamento, né? Ele já vem receitado pelo médico. Olha, eu tomo esse tipo de medicamento aqui, eu posso ficar? Pode. Né? Se chama medicação assistida. Né? Então, ali tem um lugar onde a gente chama dispensação de remédio. Lá tem um voluntário que faz a entrega da dosagem do remédio. Tá. Então, ele vai ali no horário determinado pelo médico, ele vai lá e vai tomar a medicação dele. E durante o dia ele vai fazer a laboterapia, né? As atividades que a própria fazenda tem como método de trabalho, a gente tem como método de tratamento, entendemos a importância do trabalho na vida. Né? Então, dentro da fazenda fica muito forte para ele. Né? Eu tenho o meu compromisso. Então, a gente divide ali o grupo. Um grupo vai para a padaria, fazer o pão de cada dia. O outro grupo vai para a cozinha, o outro grupo vai para a horta, plantar o nosso alimento. O outro grupo vai para o jardim, cuidar da nossa casa. Outro grupo vai cuidar dos nossos animais. E vai sendo esse rodízio num horário determinado pelo responsável lá, que é o Luciano. Né? Então, das 8 às 11, tem essa atividade. Para 11 horas, aí vai se preparar para o almoço, que vai ser servido às 12 horas. Depois terminou de almoçar, vai descansar um pouco, retorna para a atividade às 14 horas, que vai até às 16. Então, são 3 horas de manhã, 2 horas de tarde, essas atividades laborais na fazenda. E se alguém se negar, se um deles se negar a fazer uma atividade dessa? Na fazenda, assim, nada é obrigado. Nós deixamos muito claro, olha, você não é obrigado a fazer. Né? Não existe uma obrigação. Mas a gente precisa conversar com ele e fazer ele entender a importância de participar. É como uma casa, né? A gente fala, olha, é tua casa. Se você não varrer, ela vai ficar suja. Você quer morar num ambiente sujo? Né? Se você não lavar os pratos, vai ficar sujo. Você quer se alimentar num prato que está sujo? Então ele vai entendendo, depois ele vai vendo que os outros participam, ele acaba se incomodando, né? Fala, não, eu não vou ficar parado enquanto os outros estão fazendo. É nessa hora que ele acaba se inserindo, né? Ele mesmo vai querendo participar. Quer participar. Olha, eu não gosto de fazer isso, tudo bem, o que você gosta? Né? Vamos na horta, vamos experimentar? Eu não gosto, tudo bem, vamos experimentar. Se você não se adaptar, a gente vê outra coisa. Vamos lá? Vamos junto? Aí nesse período que você está como voluntário, algumas histórias devem ter marcado. Sim. Ou até quando você estava em tratamento. Tem alguma que você pode dividir com a gente? A história que mais marcou é a do atual responsável, Luciano. Que é um amigo meu. O Luciano, eu conheço ele mais de 30 anos, né? E a gente sempre foi vizinho lá em Osasco. E eu sempre falava para o Luciano o quanto eu gostava dele, né, como um amigo, e ver ele ali, naquela situação de droga, me incomodava, porque o Luciano... Sendo que você também estava na mesma situação. Sim, porém eu ia para minha casa. O Luciano ficava na rua. Né? Quando eu ia para casa, me partia o coração, falou, você vai ficar aí? E ele ficava. Eu ia para casa, dormia, descansava. Quando eu saía, eu levava uma marmitinha para ele. Falava, mãe, faz uma marmita que eu vou levar para o Luciano. E a minha mãe fazia uma marmita, eu ia lá onde ele ficava e dava para ele. Ele morava na rua. Ele ficava Você não morou na rua? Não, logo depois eu fui para a rua também, né? Depois eu... Quando você saiu da primeira internação? Isso, aí eu fui para a rua também. E fiquei lá com o Luciano. Mas quando eu cheguei a certo ponto, eu falei, eu não dou mais conta. Não quero mais, né? Eu vou voltar para a fazenda. Quero mudar de vida. Né? A gente vê o tempo passando, vê a gente ficando desfigurado. E tem uma frase, você falou para o Luciano, não foi? Que você falou para ele ir para a Fazenda da Esperança, não foi? Sim, eu ficava lá com ele, falava, Luciano, não fica aí. Né? Você vai ficar aqui até quando? Vai para a Fazenda.
vai mudar de vida. E quem foi para a fazenda primeiro? Aí eu fui. Você foi primeiro? Eu fui e ele ficou lá. Depois de 2 anos, o Luciano veio. Olha. O Luciano veio, aí quando ele fez o processo de tratamento, eu já estava em outra unidade. Uhum. Ele fez lá o processo e foi embora. Aí ele fez o ano. Eu falei, pô, você fez o ano, mas eu fiquei muito feliz porque você já aprendeu. Né? Eu digo para as famílias, para os meninos que vai para a fazenda, a importância desse ir. Uhum. Né? Como foi para mim a primeira vez. Depois que você vai, você já aprendeu, você experimentou algo muito bom. Mesmo que você não fique, mas você experimentou. Quando você quiser experimentar algo muito bom na vida, você vai lembrar da Fazenda da Esperança. E foi assim com o Luciano. Ele veio, fez o processo dele, foi embora, recaiu, e quando doeu muito, ele falou assim, eu vou voltar. E eu já era responsável de uma fazenda lá em Minas. Ah, tá. Aí eu estava como responsável E ele lá. foi procurar você? Aí ele me procurou. Aí ele foi fazer o tratamento lá? Aí ele falou assim, eu quero voltar. Eu falei, olha, eu estou indo para o Espírito Santo. Eu vou para o Espírito Santo daqui a 1 mês. Você não quer ir para lá? Você fica comigo. Ele falou, então eu vou. Aí ele veio para a Fazenda de Serra. Fez o tratamento aqui. Recomeço, né? O recomeço. Porque ele fez o tratamento lá em 2019. Ou seja, mas ele concluiu, fez 1 ano? Fez 1 ano e foi embora. Ele fez 1 ano e foi embora. Mesmo, eu digo assim, mesmo sabendo que não ia dar certo, né? Porque o Luciano se perdeu na referência família, né? Então, assim, não tinha mais essa referência. Ele vou para minha casa, vou para casa da minha mãe, vou para casa da minha família. Então, ele teve que experimentar isso. Eu falei, olha, você vai, mas seria bom você ficar. Mas se você quer ir, é importante também. Essa tua ida é tão importante, vai ser quanto a tua volta. Né? Mas vai. Ele foi, pouco tempo depois ele entrou em contato. Rafael, não deu certo. Falei, que bom que você viu. Né? Quer vir? Ele falou, quero ir. Falei, então vá lá para o Espírito Santo que eu vou para lá. Isso eu estava em Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, no Espírito Santo, pouco tempo depois chegou o Luciano. E para mim foi uma alegria, né? Poder receber ele. O seu amigo. Meu amigo, exatamente. Né? Quer dizer, e que você pode ajudá-lo, né? Dar a mão para que ele recomeçasse, né? Isso aí. E hoje é um orgulho ver que ele se tornou o responsável pela instituição. Olha. Porque depois eu era o responsável e depois eu conheci a Gláucia, né, que é a minha atual esposa, e fui morar com a Gláucia. E deixei o Luciano. Você era o responsável aqui de Serra e morava lá. E morava lá. Porque o responsável tem que morar lá. Tem que morar dentro. Tá. É isso aí. Aí só que aí você conheceu a sua esposa. E fui morar com ela. Aí você foi morar com ela. E ela era... Como que você conheceu ela? A Gláucia, eu conheci ela quando ela foi levar o irmão dela para fazer tratamento. Ela foi levar o irmão dela para fazer tratamento e ali a gente se conheceu. Isso ano passado. Começou uma amizade. Começou uma amizade, começou um namoro. E depois a gente entendeu. Depois surgiu a proposta de eu ir ser responsável de uma fazenda lá em Goiás. Que é a visita, né? Foi a visita. Nossas visitas Isso. dos jovens. Aliás, foi tão bonita essa visita dos jovens lá, né? Da nossa paróquia. Isso aí. O pessoal da pastoral. Bom, aí ela foi levar. Aí... Depois, quando veio a proposta para que eu fosse ser transferido de fazenda, né? A Fazenda da Esperança, ela vai... Você ia para onde? Eu ia para Aurilândia, onde lá fica? Em Goiás. Surgiu a proposta de eu ser o responsável daquela fazenda lá. Aí, piquei entre a Gláucia e a fazenda. Nossa, que difícil essa escolha, hein? Acabei optando pela Gláucia, né? Falei, vou morar com a Gláucia, não quis ir mais. Isso depois de 9 anos, né? Morando dentro da fazenda. Mas aí você continua sendo voluntário na fazenda? Sim. Continua indo lá. Você tem um trabalho específico lá na fazenda? Tenho. Hoje eu faço parte da presidência, né? Toda unidade ela tem uma diretoria, composta por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário executivo. Então, eu faço parte da presidência que ajudo nessa questão presidencial, diretoria,
E também dou um suporte ao Luciano, né? Ajudo em tudo o que eu consigo. Eu digo assim, eu saí da fazenda, mas a fazenda não sai de mim. Eu imagino. Não sai, faz parte da minha vida e eu falo com muito orgulho, né? Enquanto eu puder, vou ajudar a Fazenda da Esperança, porque eu entendo a importância que é a fazenda na vida daqueles meninos que estão lá. E se os voluntários não abraçar mesmo, a fazenda fecha. Né? Porque, infelizmente, o nosso poder público não abraça, né? Não consegue, né, dar esse suporte de manter a Fazenda da Esperança. Então, a unidade de Serra, como também a de Colatina, de Alegre, vamos inaugurar agora a de Brejetuba, né? Precisa desse braço aqui fora, que são os voluntários. Né? Cada um vai contribuindo aquilo com que pode. Né? O empresário consegue dar uma doação, mas não consegue estar ali ativamente. Tem um outro que não consegue dar uma doação financeira, mas diga, eu posso ajudar de outra forma. Né? Então a fazenda vai se tornando essa grande família aqui fora, né? Para fazer com que tudo funcione lá dentro. Imagino. E a Gláucia trabalha com o quê? A Gláucia trabalha no setor administrativo de empresas, mas no momento também agora faz parte junto comigo do aplicativo. Então ela trabalha como motorista de aplicativo também. Ah, vocês dois estão trabalhando como motoristas de aplicativo? Isso. Ah, e o irmão dela se recuperou? O irmão dela se recuperou, Fabrício. Se recuperou. E hoje também está lá fazendo? Hoje ele ajuda na nossa igreja, na comunidade Nossa Senhora das Graças, lá em Nova Betânia. Que bonito. E deve ser muito bonito ver, né, tudo isso acontecer na sua frente, assim. Para mim, isso me motiva a continuar. Né? Imagino. Eu digo para os meninos que estão na Fazenda da Esperança, não percam a oportunidade de dar testemunho. Quando me veio o convite para estar aqui hoje, né, às vezes, se a gente for falar isso para algumas pessoas, fala assim, você vai deixar de trabalhar para ir lá dar um testemunho? E eu repito assim com muita força. O dia que eu parar de dar o testemunho, o dia que eu parar de falar da fazenda, da vida nova, eu tenho um sério risco de voltar para a vida velha. Então, para mim, a vida nova é tão bom que eu vou gritar aos quatro cantos, né? Vou falar para todas as pessoas. Você precisa espalhar isso, né? Exatamente. Como você iniciou dizendo, né? Espalhar a esperança. Né? Ser sinal de esperança na vida de outras pessoas. Existem algumas pessoas que estão assistindo a gente agora que a gente não sabe, mas são pessoas que estão sofrendo pela depressão, pelo vício da tecnologia, alguns pelo vício das drogas e algumas a pornografia, que são vícios aí, esses bets, né, que são vícios ocultos dentro de um apartamento, dentro de uma família que a gente não percebe, mas são pessoas desesperadas. E essas pessoas que podem estar nos assistindo agora conseguem ver e falar assim, eu vou experimentar essa fazenda, né? Eu quero experimentar também esse novo estilo de vida. A minha mãe, quando eu vim para a Fazenda da Esperança, ela ficava no YouTube vendo os testemunhos dos outros. E isso acendia uma esperança tão forte dentro dela, de que ela falava assim, o meu filho vai experimentar isso. Oh, meu Deus. Né? Então, assim, para mim hoje, dar testemunho, estar aqui com você, ir numa igreja, receber um convite aqui, ali, eu paro um pouquinho, eu vou parar e eu vou lá sim, né? Para mim é importante, mas mais importante ainda para aquelas pessoas que vão estar lá assistindo. E ela deve ter mais orgulho ainda de você, né? Sim. Da sua recuperação, da sua doação hoje com outras pessoas. Nossa. Não é fácil, né? A gente separar um pouquinho do nosso tempo, a gente parar, né? Falar assim, não, eu vou lá. Eu vou lá na Fazenda de Serra, eu moro em Viana, né? E a Gláucia hoje faz parte comigo. A vida dela também mudou. Eu falei, olha, eu sou Fazenda da Esperança. Ela falou assim, não, eu tô contigo, né? Ela tem um grande orgulho do irmão dela. Exatamente. Que fez o tratamento lá. Ela é feliz com ele. Né? Espero poder... Ela também, daqui uns anos, daqui um tempo, né? Ela poder contar isso também, né? Exatamente. Tá participando, tá contando, falando de tudo isso, como mudou a vida do irmão dela. O Rafael que ela conheceu e a vida dela que foi transformada também. Com certeza. Né? Mesmo que ela dúvida. Não passou por vício,
por essas Mas ela dificuldades. acompanhou de perto o sofrimento. Exatamente. E hoje ela é Fazenda da Esperança também. E o seu filho? O Lucas hoje mora com a mãe dele, lá em São Paulo. Ele está com que idade hoje? 15 anos. Morou comigo muito tempo na fazenda. Aham. Né, como eu era responsável, então a gente segue o mesmo estilo da igreja, né, como os padres. Que vem, fica um tempo na paróquia, depois é transferido para outra paróquia, depois é transferido. A Fazenda da Esperança, mesmo estilo, mesmo método, né? Nós como... E ele está numa idade bem complicada, né? 15 anos. Como é que você o orienta? O bom do Lucas é porque ele viveu dentro da Fazenda da Esperança. Verdade. Então, assim, a gente falar para ele sobre drogas é muito pouco, porque ele viu o sofrimento das drogas. Tanto do pai, quanto da mãe, e quanto daqueles que ele viveu lá dentro da fazenda. Hoje ele não mora mais na fazenda, ele mora com a mãe dele em São Paulo, né? Mas ele tem muita propriedade em dizer assim, eu não quero. Não é porque ele ouviu dizer. Ele viveu na pele, Ele né? viu, né, dar errado para muita gente. Então hoje ele tem muita... Ele é um menino muito inteligente. Ele consegue dizer com muita facilidade, não vou, né, não quero. Já conheço a história. Né? Ele pode dizer muito bem assim. E eu acho que isso é muito importante você falar, porque muitos pais vão poder também usar o seu testemunho para falar isso, né, para mostrar isso aos filhos, né, que assim, é dizer não. É dizer não, eu não quero fazer parte, mesmo que eu seja excluído daquele lugar. Exatamente. Eu falava isso para um grupo de adolescentes, JC, que eu fui no encontro, e eu falava exatamente esse poder do não, que cada adolescente tem, né? Eu não quero, eu não vou. E esse poder do não, ele vai trazer um sim tão positivo na nossa vida, né? Porque ao mesmo tempo que você diz não para droga, você diz não para a morte, você diz não para o sofrimento dentro de casa, você diz não para brigas com a mãe, com a família. E aí vem os sims, né, das oportunidades, vem os sim das novas experiências. E quando você estava na rua, Rafael, você viu o tempo passar? Quando a gente está na rua, a gente só percebe o tempo passando quando a gente volta em casa e vê a mãe ficando idosa, vê o filho crescendo. Porque a rua é como se você estivesse num outro mundo, onde não tem relógio, né? É difícil a gente ver uma pessoa que mora na rua, ele com relógio ou com um celular, ele não tem compromisso nenhum. Então, para ele, tanto faz ser meio-dia como 3 horas da tarde. Não tem problema nenhum. Então, a gente não consegue ter essa dimensão de tempo, né? De datas. Mas quando a gente experimenta sair e olhar para a rua, fala, meu Deus, né? O que eu faço para ele poder ver também? Hoje eu ando nas ruas e eu olho para os meninos que estão lá no uso da droga e eu sinto uma grande compaixão, que eu quero que eles venham, né? Toda semana eu vou com a Lúcia e o André, da Pastoral, e eles vão nas ruas, traz os meninos e me chamam, né? Rafael, tem um pessoal aqui, você não quer vir aqui? Eu vou lá e eu falo para eles, e eu falo, olha, esse aqui quer ir, você leva ele lá? Eu falo, levo, e com muita alegria. Né? Levo eles na fazenda e vou conversando com eles. E eu falo assim, olha lá. Quando eu passo, eu falo, olha lá, ó, você não faz mais parte. Agora você está do lado de cá. É tua vida essa agora. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande de trazer o maior número possível. É um trabalho de formiguinha. Né? Porque... Que muitos não querem. Exatamente. Não querem porque ainda não entenderam. Né? Não entenderam como estão tão fundo em um poço. Né? Talvez eu falo assim, tudo bem, se você não quer, não tem problema. Eu só peço a Deus que quando você perceber não seja tarde, né? Alguns perdem os membros do corpo, alguns chegam tão doentes que não suportam, né? Então, quando sai do vício, começa a aparecer. Não, eu digo assim, não é que começa a aparecer, a pessoa que começa a sentir, né? Porque o problema já está lá, só que ele está tão adormecido que ele não sente, né? Não sente que está doendo, não sente que está doente, mas quando ele sai, ele percebe. E não sente fome? Eu não digo fome, eu digo a necessidade, né?
A fome não dá fome porque a própria droga, ela tira a fome, né? Então, a gente precisa ter a consciência de que precisa alimentar. Uhum. Né? Então, assim, alguns você vê comendo... Pode passar dias sem comer. Passa. Eu, quando estava na rua, comia muito doce. Porque o doce, ele engana, né? Uhum. Então, eu tinha o hábito de comer doce. Paçoquinha, doce de amendoim. Eu estava sempre comendo doce. Como eu não tinha um forte apreço pelo álcool, então eu bebia muita água e comia doce. Né? Mas, geralmente, você vê sempre quem mora na rua, ou ele tem um salgadinho, um pacote de chips, ou ele tem um biscoito, né? Aquilo que vai enganando ele. E é sempre uma dúvida da questão sobre dar esmola, né? Sobre a questão da pessoa permanecer na rua, né? Dela não ter vontade de sair dali e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? A pastoral da Santa Rita, a Lúcia e o André, que eu tenho como referência de pastoral do povo de rua, eles fizeram uma campanha e eu achei o máximo o título da campanha. Se chama Se Não Dê Esmola, Dê Esperança. Quando a gente dá uma esmola para uma pessoa que está na rua, o nosso sentimento é bom, né? Vou dar uma esmola, vou ajudar, né? Mas, infelizmente, a realidade não é essa. A esmola, ela alimenta o vício daquele que está na rua e o motiva a permanecer, né? Eu consigo ver, nesse tempo que eu fiquei na fazenda, os meninos, por que eles saem da rua e pedem? Para ir para casa ou para se internar? Porque acabou a droga. Porque enquanto ele está drogado, ele não tem vontade de sair dali. A vontade de sair é quando acaba. Então ele desperta, né? Acabou o efeito, ele desperta e quer ir embora. Então, se a gente continua a dar esmola para essas pessoas, a gente continua deixando eles adormecidos, né? Deixando eles no efeito da droga. Esses dias eu encontrei um em Vitória e ele me pediu ajuda, ele estava lavando o carro, né? E eu estava esperando uma pessoa, eu falei assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho, como é seu nome? Eu queria saber a história dele e tal. Né? Ele começou a falar, daqui a pouco eu falei da minha história para ele. Eu falei, eu poderia te dar R$10 agora, né? E para mim não ia fazer falta esse dinheiro. Mas o que eu estaria fazendo com você, te dando esses R$10? E falei, olha, eu posso te oferecer algo muito maior do que isso. Te ofereço a Fazenda da Esperança. E ele, o que é isso? E aí eu apresentei para ele. Falei, olha, é isso aqui, ó. É onde eu passei, é onde eu fiz parte e tal. Isso sim é a ajuda. Se eu te ofereço R$10... E ele quis ir? E ele falou assim, olha, eu não vou agora porque tenho isso e aquilo. Mas ficou ali no coração dele. Claro. Eu falei, não precisa ir agora. Não precisa. É até bom que você não vá agora. Porque se você vai agora é um impulso, né? Então, mas é bom que você escuta e guarda no coração. A hora que você quiser mesmo, eu falei para ele, vai lá na igreja e fala com o padre. Padre, me ajuda aí para a Fazenda da Esperança. E o padre vai entrar em contato com a gente. Né? Certamente o padre vai entrar em contato. Falei da pastoral. Ele falou assim, então tá bom, eu vou me organizar. Eu falei, vai. Precisa ir agora não, segue sua rotina. Mas quando você quiser mesmo, você vai. A gente está lá na Serra te esperando. Eu acredito que ele vai pedir ajuda. Estou esperando. Vai aparecer. Estou esperando. Já agora aconteceu isso. Agora tem um caso aí também assim, das pessoas acharem assim, não vou dar dinheiro, mas vou dar comida. A comida também pode ser moeda de troca por droga, né? Pode. A pastoral faz um trabalho muito bacana que eles levam a comida, levam a mensagem, né? E levam a esperança. E eles têm um discernimento nesse sentido que eles não dão a marmitex assim em si. Ele pega a marmitex, abre e fala, pode comer. E ali a pessoa vai se alimentar. E ao mesmo tempo ali já nasce aquela início, né? Da onde você é, qual é o seu nome. Então chegar apenas, entregar e ir embora, não é oferecer esperança. Você abrir uma conversa. Exatamente. Quando você abre uma conversa, quando aquele que está recebendo, ele consegue, né, se abrir no momento, então ali você deu muito mais do que o alimento. Porque o alimento ele vai se alimentar ali naquela hora, é importante, é válido, mas muito mais foi aquilo que você colocou no coração dele. Verdade. Né? Aquilo que você colocou no coração dele. Que quando ele te ver na próxima quinta-feira, que ele olhar e falar assim, vou ou não vou?
já conheço, Aham. né? Já sei quem são. Né? E ali as pessoas... Vai acontecendo. A gente leva para a fazenda toda semana alguns que são assim. Esse trabalho, que a primeira vez foi só a marmita e um pouquinho de conversa. Na segunda vez foi só a conversa, ele já não quis comer. Na terceira vez ele falou, olha, eu vou. Né? Como é que eu faço? Aí a pastoral vai, entra em contato com a fazenda, faz os exames, faz o acolhimento e envia para lá. E eu acho até mais positivo, porque não é a emoção. Né? A emoção, ela passa, né? A razão, ela é mais duradoura. Ele fala assim, olha, ele tem uma semana para ir digerindo aquilo. Né? Ah, porque tomando eles coragem. voltam naquele mesmo local. Sempre. Sempre. Toda quinta-feira. Os mesmos locais. Nos mesmos locais. Os mesmos locais. Ele sai levando a marmita, sai levando o agasalho e a mensagem. E a esperança. E nada é obrigado. Né? Eles levam, sentam com os meninos, né? Eu acho tão bonito o André literalmente senta com eles. Né? Senta e conversa e toca o coração deles. Ele fala, não vou, tá bom, não tem problema. Você não quer ir, semana que vem a gente tá aqui de novo. Na semana que vem de novo. E nisso vai surgindo, né, os pedidos. E é tão bonito de ver porque um vai espalhando para o outro. Né? Às vezes aquele que nem foi atendido, no outro dia vem. Olha, meu amigo falou isso e isso, como é que é? Né? Ele já tem o desejo de sair. Tem muita gente que está na rua, que está nas drogas, que ele está com vontade de sair dali, mas ele não tem força para sair sozinho e não sabe o caminho, não sabe os meios, né? Não conhece como o procedimento, o processo. Então, essas pessoas que vão lá nas ruas, é importantíssimo. Né? São eles que, eu digo assim, é aquela corda que puxa lá de baixo. Né? E coloca em cima. A Fazenda da Esperança é aquela que abraça e fala, vamos junto? Estamos contigo. E dá certo, viu? Dá certo. A gente tem cada história bonita na Fazenda. Eu imagino, sentar aqui, passar, a gente vai descobrir várias histórias, né? Muitas histórias bonitas de tocar o coração. E digo assim, que toca ele, muda ele e muda toda a família. Sim, imagina, né? Sem dúvida, né? Toda a família. Porque a família sofre junto. A família vai na lama junto com aquela pessoa, né? A família fica tão doente quanto o usuário. O usuário, todo tempo, ele está adormecido por conta da substância que ele usa. Né? E ali ele está no uso frenético, contínuo. E a família que está vendo tudo aquilo? O usuário que vai lá e que rouba um aparelho, que pega isso, que pega aquilo e sai. Né? A família vai suportando, a mãe que vai pagando dívidas aqui, dívidas ali para não ver o filho morrer, para não ver o filho sofrer na mão dos outros. Então, assim, a família muitas vezes está tão doente quanto. E quando esse vai para a fazenda, que a família vai lá ver ele, a família começa também a sentir-se tão bem no ambiente, né? Sentir-se tão acolhida. Né? A gente tem os grupos Esperança Viva. E como é que funciona esse grupo? Enquanto o acolhido está lá no processo de tratamento dele, a família está sendo acolhida no grupo Esperança Viva, que são os grupos que estão dentro das igrejas, né? Como uma célula, como um núcleo, né? Então, assim, a mesma coisa que o acolhido está vivendo dentro da fazenda, a família está vivendo ali no trabalhando grupo o Esperança coração Viva. dessa família, Trabalhando né? o coração, trabalhando esse novo estilo de vida. Né? Então, assim, quando o acolhido encontra a família de novo, eles já estão falando a mesma língua. Já não tem mais aquele atrito, aquela confusão que era na vida do uso. Porque a família também sente-se motivada a viver aquilo que a também Fazenda é uma tá nova propondo. Família, né? Exatamente. É uma nova. E quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, você falou sobre isso, pessoas às vezes que não vão poder estar lá presencialmente, mas podem contribuir de alguma forma. De que maneira? Tem um telefone? Como é que as pessoas podem ajudar? Pode entrar em contato com a Fazenda da Esperança de Serra. A gente tem aí o nosso site, Fazenda da Esperança de Serra. Tem o nosso Instagram, Fazenda Esperança Serra. Entra em contato conosco. Nós precisamos de doadores, né, de voluntários que estejam dispostos a doar. E não é só doar o dinheiro em si, né, como eu disse. Alguns podem, né, e só conseguem doar a parte financeira. Olha, eu gostaria de estar lá, mas não posso. Eu posso mandar uma ajuda financeira? Pode, e é importante. Outros que falam,
Olha, eu não tenho como fazer essa ajuda financeira, mas eu posso participar? Pode. Né? A Fazenda da Esperança é composta por voluntários. E cada um vai contribuindo naquilo que consegue. E tem um limite, né? Uma capacidade. Vocês hoje podem receber quantas pessoas? O nosso limite aqui na unidade de Serra é de 50 acolhidos. E hoje a gente está com 50. Né? Existe aí uma fila de pessoas que querem entrar. Todos os meses tem algum terminando o tratamento, então um sai, o outro entra. Um sai, o outro aqui entra. em Serra é só para homens. Isso. Onde que fica o de mulheres? Nós temos em Serra de homens, Colatina é homens também, Alegre é mulheres. As mulheres podem procurar a Fazenda de Alegre, né? Mulheres que podem ir até com os seus filhos, né? A Fazenda também está preparada para receber não só a mulher, mas o filho dela também. E a Fazenda de Brejetuba, que vamos inaugurar agora já no início do ano. Que vai ser para homens. Para homens também. Isso aí. E talvez, assim, daqui a fila que está na Serra, vocês mandam para essas outras unidades que tenham vaga? Existem algumas situações de famílias que preferem a Fazenda de Serra por estar mais próximo, por querer fazer esse acompanhamento e que consegue ainda aguardar essa fila. Existem algumas famílias que estão no desespero mesmo. Falam, olha, não dá. Então, a gente tem que ser logo. Aí faz os exames preparatórios e se não pode ser em Serra, a gente consegue encaminhar para qualquer outra fazenda do Brasil. Ah, entendi. E também para ser voluntário, também a fazenda também está de portas abertas para receber voluntários? Está de portas abertas e precisamos de voluntários. Precisamos de voluntários. Eu digo assim, são 50 homens lá, né, aqui na Fazenda de Serra. E se não for os voluntários, a gente não consegue ajudá-los, né? E cada um pode ir contribuindo naquilo que sente no coração, no talento que tem, no dom que tem. Mas para trabalhar na fazenda que acolhe só homens, trabalham só voluntários homens? Isso. Né? E nas mulheres, aí vão trabalhar só mulheres, né? Exatamente. A gente tem essa separação, né, para que não haja outros interesses, né? Sim. Principalmente por causa dos meninos que estão lá. Então, quando entra esse processo de abstinência, então entra carência, e ele vai misturando os sentimentos, né? Não sabe se é carência afetiva, se é abstinência da droga. Então, para a gente, né, centralizar mesmo, fica... E tem uma idade mínima para receber? 18 anos. De 18 a 59. Ah, tem um limite também? Isso. Porque depois dessa idade... O que acontece? A nossa lei que nos rege, né, ela diz que existe parâmetros diferentes para cada faixa etária. Então, para as fazendas, vão ter que ir se adaptando, né? Então, existe fazenda que consegue acolher menor de idade, porque o tratamento é outro. Não é... O tratamento é outro, o acolhimento não é igual. Então, assim, existe essa diferença. Também para o idoso. Aqui temos aí o Estatuto do Idoso, que diz como é que deve ser. Então, a gente precisa ir adaptando as fazendas. Mas em algumas fazendas acontece. Sempre tem fazenda que vai acolher idoso, que vai acolher adolescente, que vai acolher jovem. Nós temos Fazenda da Esperança, que pode ajudar nessa transformação de vida para todas as pessoas. Né? Adolescente, idosos, jovens, adultos, né? Todos aqueles que têm o desejo de fazer essa transformação de vida na Fazenda da Esperança são bem-vindos. E na mesma fazenda também tem, assim, tem essa idade, mas aqui em Serra, né? Entre 18 e 59 anos. Isso. Né? Mas tem o dependente químico, mas também tem o dependente em jogos, outros tipos de dependência na mesma fazenda? Sim. Nós entendemos que o vício em si, ele não está baseado no vício da substância química. O vício é tudo aquilo que destrói, né? Tudo aquilo que corrompe, né? Tudo aquilo que faz mal. Não existe a diferença daquele que é viciado na maquininha caça-níquel para o usuário de cocaína. A diferença é o método do uso. Né? Um usa uma droga que o deixa adormecido e o outro usa uma máquina que o deixa adormecido.
né, que o dê. Então, assim, os dois, a gente fazia assim, os dois vão para o mesmo mundo, depois de usar aquela droga que o satisfaz. Né? Então, assim, o tratamento, ele não é um tratamento medicamentoso, né? Para você que usa isso, eu dou esse. Para você que usa aquilo, eu dou aquilo outro. O tratamento, ele é uma mudança radical no estilo de vida. E, Rafael, você viu quase o fim da sua vida, né? Ou seja, você chegou no fundo do poço. Tem algo ainda que te surpreende? Alguém que você já recebeu na fazenda? Alguém que teve um vício? Algo que ainda te surpreendeu e te chocou? Porque você deve ter visto muita coisa na rua, né? Sim. Na rua eu não cheguei a ficar muito tempo, acho que fiquei um ano e pouco, nessa situação de rua mesmo, né? Na fazenda eu fiquei 9 anos dentro. E escutando muitas histórias, vendo muitas pessoas que chegam, né? Pra gente, as histórias vão só se repetindo. Né? Eu digo assim, vão se repetindo. Eu falo para os meninos assim, aqui é tudo igual. Nós somos todos iguais. A diferença é que um é daqui e o outro é dali. Mas se a gente for olhar o contexto do que está acontecendo na casa de um e na casa de outro, é a mesma coisa. Né? Então, assim, uns descem mais fundo, outros acordam logo. Né? Tem um menino, recentemente, que a gente acolheu, 18 anos. E ele estava começando a fumar maconha. E ele pediu ajuda para a família dele. Falou, olha, eu estou começando e eu não quero. Né? Começou os conflitos dentro de casa. E ele falou assim, eu não quero. Eu preciso mudar isso. E a família já tinha ouvido falar da Fazenda da Esperança. Falou, conhecemos um lugar. E ele foi para a Fazenda da Esperança, da Serra. Né? Então, assim, quando eu vejo esses meninos que acordam cedo, eu falo muito com eles. Falo, cara, eu estou tão feliz de você estar aqui, porque eu queria ter tido essa mesma força que você tem. Você é muito forte. 18 anos, você está aqui. Você já entendeu que precisa mudar. Existem algumas pessoas que estão nas ruas ou em casa mesmo, em família, que estão com 40 anos e eles ainda não entenderam que aquela cocaína, que aquela maconha, que aquela droga que ele usa está acabando com o patrimônio dele, com a saúde dele, com a estrutura familiar. E que pena, porque quando ele foi entender isso, talvez ele já vai ter perdido o casamento, ter perdido a mãe, patrimônio financeiro, né? Então, assim, para nós é uma alegria que você está aqui. Porque a gente vai poder te ajudar e daqui eu falo para ele assim, faça as contas. Você está com 18. Imagina você agora, mais 18 sem usar nada. Ah, eu já sou médico, eu já sou advogado, eu já sou isso. Eu falei, pois é. É isso, essa é a ideia da Fazenda. Que você seja aquilo que você quer ser. Porque com o vício, infelizmente, você quer, mas não vai conseguir. Porque o vício da droga, ele vai priorizando, né? Ele vai tomando toda a prioridade da nossa vida, do nosso tempo. Né? Ele vai destruindo o nosso sonho, ele vai acabando com os nossos objetivos. E quando a gente sai para fora, esse sonho renasce, né? Renasce, fala, pô, eu queria ser isso. Não, você quer? Então vai. Ainda dá tempo, né? Eu tinha vontade de me formar e de concluir os meus estudos. E quando eu estava nos vícios, eu não via uma possibilidade. Eu não via. E depois que eu vim para a Fazenda da Esperança, eu consegui concluir os meus estudos. Hoje eu faço faculdade, né? Hoje eu tenho o meu trabalho, eu já conquisto as minhas coisas de novo. Então, assim, hoje eu consigo... Eu até estava na igreja antes, fiz um post, eu coloquei a seguinte frase. Só agradecer. Só agradecer. Primeiramente a Deus, por dar a oportunidade, por usar pessoas, né? Para dizer assim, você quer ir para a Fazenda? Né? Eu conheço a Fazenda. Então, assim, se agradecer, porque hoje eu consigo olhar e falar assim, cara, quanto tempo eu perdi? Foram 15 anos se enganando, mentindo, brigando com a família, destruindo tudo. E agora, depois da Fazenda da Esperança, essa reconstrução, né? E se você olhar para trás, você faria tudo diferente, né? Com certeza. Essa foto que eu tenho, essa foto é a que me motiva a permanecer olhando para frente. Porque eu falo para os meninos assim, olha, o que a gente viveu não se apaga. Né? Não se apaga porque está registrado na nossa cabeça.
né? Às vezes que deu errado, essa foto mesmo, daquele dia dessa foto. Então, assim, quando eu olho, eu falo assim, eu não quero. Então, hoje eu tenho força para olhar as pessoas usando droga, para ver aquele povo que vende, falar assim, não vou lá. Né? Eu não quero voltar para isso. Né? Então, assim, me motiva muito esse estilo de vida que a Fazenda me apresentou. Né? Estar inserido na minha igreja, né? Estar aqui contigo, falando, pegar o meu domingo, pegar a Gláucia, a Valentina e passar o dia na Fazenda. Né? Para mim, isso é o tesouro que Deus me apresentou. Valentina é a filha que você acolheu, né? Valentina, é a filha da Gláucia, né? Filha da Gláucia. Tem quantos anos ela? Tem 8 aninhos. Nossa, então também é outra que você vai plantar a sementinha para que ela vai sempre estar de olho aberto, né? Exatamente. Ela gosta muito da Fazenda. Quando ela vai pra Fazenda, ela fica bem à vontade. Os meninos lá gostam dela, né? Acolhe, brinca. Então, assim, a Fazenda, ela é esse ambiente onde a gente não quer sair, né? Essa vida nova que a Fazenda nos apresenta, é essa vida que a gente, quando abre o coração e fala assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu tenho muito orgulho, né, de ser Fazenda da Esperança, de ajudar a Fazenda da Esperança, estar inserido. E eu falo para a Gláucia assim, Gláucia, eu acredito muito em Deus. E deixar de trabalhar hoje, a parte da manhã, para ir lá na Fazenda, eu ganhei muito, que você não tem ideia. Né? E ela vai também entrando nessa dinâmica, vai também entendendo, né? Vai sendo fazendeira. E que bom, é uma parceira, né, de vida, né? É isso aí. Eu falo para ela assim, a ideia era a gente casar e assumir uma fazenda juntos, né? Uhum. Então, assim, fala, vamos preparando. Está nos sonhos. Está nos planos. Então tá bem. Está nos planos. Fala, vamos Depois nos você me conta. Se a gente casar, a gente assume uma fazenda. Agora, não vai ser a de Serra. Pode ser lá no Mato Grosso, pode ser na África do Sul. E ela aceitou? Ela falou, tô junto, tô contigo. Ah, que legal. Parabéns, Gláucia. Uma mulher sábia. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Eu vou deixar aqui também o meu pedido. Se você, né, foi tocado, né, por esse trabalho da Fazenda da Esperança, que é um trabalho tão bonito, nessa obra de fé, de acolhimento, de amor, você pode apoiar essa missão e procurar a Fazenda da Esperança mais próxima de você. Que aqui a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Para pessoas que estão fora também. Então, procure e faça um gesto, né? Seja uma doação de algo, de um produto, uma doação de um valor, um voluntariado. Tenho certeza que as portas estão abertas. Não estarão abertas? Sim, a Fazenda da Esperança conta com cada um de nós. Isso mesmo. Muito obrigada, Rafael, por ter vindo. E quando você assumir a sua fazenda, você me avisa. Tá bom. Conto com você no próximo episódio.